Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 13, podemos ler estas palavras do Mestre quando falou a Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Estas palavras queriam dizer: só eu posso saber o que se passa no céu, porque só eu desci ao meio de vós para desempenhar uma grande e santa missão, conservando a lembrança da pátria donde vim e da qual não estou separado. Só eu na terra posso voltar para junto de meu Pai. Só eu, essência diferente da vossa, posso, vivendo entre vós, viver igualmente entre meus irmãos e repousar a cabeça no regaço de meu Pai. Só eu, portanto, posso saber o que se passa na casa paterna, pois que ausentando-me dela para vos visitar, não a deixei e não tardarei a de novo entrar nela. Despojai aquelas palavras do caráter figurado que apresentam e vereis que Jesus, referindo-se como sempre ao vosso planeta, aos encarnados que o habitam e aos espíritos que sob a sua direção trabalham pelo desenvolvimento e progresso da humanidade terrena, afirma a sua posição espiritual e a sua natureza extra-humana, dizendo que ninguém subiu ao céu senão ele, o Filho do Homem, afirma que só ele, dentre vós, atingira a perfeição sideral. Dizendo que ninguém descera do céu senão ele, Filho do Homem que está no céu, afirma que só ele, vivendo entre os homens a quem fala, está na terra, tendo descido do céu, e está ao mesmo tempo no céu, é sempre espírito livre no espaço. Afirma desse modo que só ele entre os homens não estava sujeito a um corpo material de carne como os vossos, não lhe sofria o jugo, que se achava revestido de um corpo que lhe deixava ao espírito toda a liberdade e toda a independência para aparecer entre os homens ou desaparecer no espaço. Afirma, por conseguinte, sua origem e sua natureza extra-humanas, naquele corpo de natureza perispirítica, mas tangível. Afirma que está constantemente em relação com o Pai, que sabe o que se passa na imensidade, que, salvo quando atendia às exigências da sua missão terrena, ocupava seu lugar na falange celeste. Continuando, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 14, traz estas palavras do Mestre a Nicodemos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Alusão à morte aparente que havia de sofrer e que serviria de símbolo de aliança para todos os que queriam e viessem a querer seguir-lhe as pegadas. Essa morte e as circunstâncias em que ocorreu serviram para tocar as inteligências e para atrair sobre ele todos os olhares. Homens, quem quer que sejais, volvei com confiança os olhos para a cruz. Qualquer que seja a nação a que pertençais,
Qualquer que seja o vosso culto, pensai naquele que, humilhando-se, se elevou aos olhos da humanidade, e compreendei que, caminhando nas suas pegadas, podeis, por mais humilde que seja a vossa condição, elevar-vos na cruz de miséria e de humilhação, para alcançardes o reino dos céus, a perfeição moral humana. Todo aquele que se voltava com fé para a serpente de bronze que Moisés alçou no deserto, todo aquele que elevava para esse emblema os olhos, ficava curado de seus males físicos. Moisés tratava materialmente um povo material. Jesus, alçado na cruz do Calvário, atrai os olhares dos que sofrem moralmente, e os que se voltarem para ele com esperança e fé acharão a cura de seus sofrimentos, porquanto aprenderão a suportá-los com coragem, resignação e mesmo reconhecimento, sobretudo se forem iluminados pela luz espírita, que lhes mostra a existência humana como sendo para o espírito o único meio de se purificar e progredir, passando pelas provas que escolheu, caminhando pelas sendas da expiação e da reparação que se impôs, ou que lhe foram traçadas e abertas pela sabedoria e pela previdência paternais do Senhor e por intermédio de seus mensageiros. Aquele que sabe sofrer e sabe por que sofre, já não sente o seu mal. Pergunta: como se operava a cura dos males físicos quando Moisés alçou a serpente de bronze no deserto? Resposta: pelo concurso dos espíritos protetores. Moisés, como sabeis, era um espírito em missão, assistido conseguintemente pelos seus iguais e mesmo pelos seus superiores. Poderoso médium, guiavam-no as influências ocultas e benfazejas que o cercavam. A serpente não era mais do que um meio material de prender a atenção dos hebreus, sempre inconstantes e revoltados, e de lhes fazer compreender o poder da fé, pois que só a fé operava a cura. Os espíritos do Senhor atuavam sobre os corpos materiais humanos por meio do magnetismo espiritual, aplicando à cura dos mesmos corpos os fluidos necessários. A referência à serpente que Moisés levantou no deserto encontramo-la no livro Números, o 4º livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, no capítulo 21, versículos 4 a 9. O povo hebreu partiu do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá.
Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.